Meu nome é André Luiz Mansur, sou jornalista e escritor. Tenho 19 livros publicados, sendo que 12 deles são sobre a história do Rio de Janeiro, em especial sobre a Zona Oeste e, mais especial ainda, sobre Campo Grande, que é o bairro que eu conheço desde os anos 80. Eu vim de Marechal Hermes e moro aqui desde 1990. Eu comecei a me interessar em pesquisar a história do bairro a partir do final dos anos 90. Eu trabalhava numa enciclopédia no jornal o Globo. E naquela época, 500 anos do descobrimento do Brasil, saíram muitos livros sobre a história do Brasil, do Rio de Janeiro. E eu percebia que nas livrarias, tanto do centro quanto da Zona Sul, da Zona Norte, não se falava, não tinha livros publicados sobre a região. Os livros que eram publicados aqui sobre a região, sobre a história da região, circulavam muito por aqui. Então eu comecei a me interessar em pesquisar a história do bairro, a história da Zona Oeste, o patrimônio histórico que a gente ainda tem aqui. E aí saiu o primeiro livro, né, o Velho Oeste Carioca, em 2008. E o livro teve um retorno muito grande, não só aqui na região, mas também em outros lugares, né? Nas livrarias da Zona Sul e do Centro, por exemplo, ele começou a vender bem. E aí eu percebi como a nossa região ela tinha esse patrimônio histórico, essa riqueza de memória, de história invisibilizada, né? É uma região que tem muito a ver com a fundação do Rio de Janeiro, com a história dos povos originários, e essa história era contada por poucas pessoas e esses livros não chegavam a um público maior. E a partir daí eu comecei a publicar outros livros, né? O Velho Oeste Carioca 2 e 3, publiquei sobre Marechal Hermes, sobre Santa Cruz, Sepitiba. E aí eu fui percebendo a ligação que existe entre esses livros e a questão da cidadania, né? Eu percebi que o pouco investimento público que existe nos subúrbios, que é um problema histórico, desde Pereira Passos, no início do século XX, tem muito a ver também com a falta de interesse pela história da região. Né? A gente começou a entender que você só vai preservar aquilo que você conhece, né? Você só vai dar valor ao teu bairro se você começar a entender como ele se formou, qual a riqueza que ele tem em termos de patrimônio histórico. E isso eu fui conhecendo também outras pessoas que trabalham com publicação de livros históricos, com a preservação do patrimônio em Bangu, em Santa Cruz, em Sepitiba, em Marechal Hermes, por todo o subúrbio. E aí hoje eu vejo um movimento muito maior em relação ao período que eu comecei minhas pesquisas, há 24 anos, em relação a essa ligação que existe entre a educação patrimonial, a preservação do patrimônio histórico, a contação da história dos bairros, principalmente para os jovens. Eu vejo hoje muitas escolas trabalhando essa questão. Eu sou constantemente convidado a dar palestras, participar de trabalhos em escolas públicas e particulares que os professores e a direção acabaram trabalhando a história do bairro que aqueles estudantes vivem. E a história local, ela tem essa importância. Você, por exemplo, estudar a independência do Brasil sabendo que Dom Pedro passou aqui pela Estrada Real de Santa Cruz, onde hoje é a Zona Oeste, vai dar uma ligação maior, vai dar um entendimento maior do processo histórico. Mas o que eu vejo hoje em Campo Grande é uma movimentação de uma parte da sociedade nessa questão da preservação do patrimônio. É um trabalho como esse site que está sendo montado agora, ele tem essa relevância, essa importância para chamar atenção para o nosso bairro, porque o que nós temos de patrimônio histórico ainda preservado, o que tem a ser preservado, nós temos roteiros históricos sendo feitos por todos os subúrbios. É interessante que no início desses roteiros, a maioria do público era de fora, era de outros bairros, até da Zona Sul mesmo. Os moradores dos bairros mesmo, eles não davam muita importância, na verdade, não conheciam a importância histórica desses bairros. E com o tempo, com o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos e dos guias também, essas pessoas começam a participar e elas começam a dar um valor maior ao que a história desses bairros e, de certa forma, começam também a exercer a cidadania. Começam a ver, poxa, o meu bairro tem uma importância para o Rio de Janeiro. Por que ele tem tão poucos investimentos públicos, enquanto outras regiões recebem muito mais investimentos, benesses? Então, trabalhos como esse, vários outros que estão sendo feitos, vão ajudar a melhorar esse ambiente. Uma outra questão também em relação aos comerciantes, nós temos muitas fachadas históricas no centro de Campo Grande e de outros bairros que poderiam ser mostradas, como acontece no centro do Rio, na Rua da Carioca, Rua do Ouvidor, e divulgar o seu comércio, mas preservar o patrimônio, porque aí você vai enriquecer mais ainda o seu negócio. Então esse era o recado que eu queria dar.